Ok, pessoal, vamos lá, né? Boa noite a todos novamente, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, vamos continuar, né, com o livro Nos Domínios da Mediunidade, Espírito André Luiz, Médium Francisco Cândido Xavier. O meu nome é Alexandre Camargo, estarei coordenando aqui o estudo. E nós vamos dar continuidade ao capítulo 28, né? Do livro, nós já estamos quase terminando esse estudo, né? Capítulo 28, efeitos físicos. Nós estamos estudando a respeito da mediunidade de efeitos físicos. Neste capítulo, né? A materialização, André Luiz e o Hilário estão observando uma reunião de materialização, tá? Então a gente está vendo todos os procedimentos aí que fazem parte do trabalho de materialização. Quando os espíritos, utilizando o ectoplasma, né, dos encarnados, eles conseguem aparecer mesmo para os olhos dos encarnados, né, conseguem ser vistos parcialmente, né, mas eles conseguem ser vistos e às vezes até interagir com as pessoas de algum modo, né? Tem materializações até que havia uma certa interação, né? O espírito até conversava com os encarnados. Tem vários tipos aí ao longo da história, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui o nosso estudo de hoje, né? Nós paramos aqui, né? Quando o Aulus falava a respeito da preparação para esse tipo de reunião, né, de fenômeno de materialização. Então, nós paramos aqui. Deixa eu ver aqui. Uhum. Aqui a gente estava vendo, pessoal, que só num retrospecto ligeiro, né, que eles estavam tentando dar sequência à reunião de materialização, só que chegaram à conclusão que não seria possível propriamente o espírito se materializar. Por quê? Porque as energias estavam muito pesadas, né? Era um apartamento, num cômodo estava o médium deitado numa cama, expelindo, né, soltando, exudando o ectoplasma, né, que seria utilizado para a materialização, e na sala 14 pessoas estavam ali observando, esperando o fenômeno ocorrer, né? Só que eles fizeram um teste enviando alguns raios ectoplásmicos na sala e ele voltou para a câmara onde estava o médium com muitas toxinas, com alto teor de toxinas. Isso quer dizer o quê? Que os pensamentos dos encarnados estavam numa condição bastante lamentável, né? O que poderia causar uma contaminação do ectoplasma do médium, já que é a energia nervosa do médium exteriorizada, né? E isso é muito ruim para o médium, que depois vai reabsorver o ectoplasma. E também essas energias de baixo teor que os encarnados exteriorizam, elas acabam dificultando também até a plasmagem, né, do agênere ectoplásmico, né, daquele espírito que vai se materializar. Então se torna até difícil desse fenômeno ocorrer, né? E aí a gente viu que a única coisa que seria possível era o médium fora do corpo, né? Estava desdobrado do corpo, né? Ele iria incorporar a enfermeira espiritual para que ela fizesse os procedimentos nas duas irmãs que estavam doentes, participando da reunião, na assistência ali dos encarnados, né? Então aí colocaram um roupão de ectoplasma numa consistência assim bem sutil, né? Colocaram um roupão de ectoplasma no médium e a enfermeira se acoplou a ele, quase como se fosse uma incorporação, uma psicofonia, vamos dizer assim, né?
em que ela, através do ectoplasma que rodeava o médium, ela conseguia controlá-lo. Ela conseguia controlá-lo, né? O que facilitaria os procedimentos que ela vai fazer, com os encarnados, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos dar sequência agora aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Exigindo a presença de amigos desencarnados sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis, criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. Essa aqui era a atitude mental dos encarnados, tá? Das 14 pessoas ali que estavam na assembleia, né? Aguardando o fenômeno, tá? Então eles exigiam mentalmente a presença de amigos desencarnados para que eles se materializassem, né? Ou então eles cogitavam, né, geravam críticas a essa ou aquela particularidade do fenômeno, ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. Quer dizer, a atitude mental era muito negativa da Assembleia, né? Falta de preparo espiritual, falta de conhecimento, falta de elevação da Assembleia, né? Certo? Mas era com esse material que eles estavam tendo que trabalhar, né? Você vê a dificuldade dos espíritos, né? Mesmo assim, nesse clima difícil, a enfermeira devotada socorreu os doentes, aplicando-lhes raios curativos, né? Então, ela de alguma forma, ela conseguiu ainda, a enfermeira, né, incorporada no médium fora do corpo, né? Ela conseguiu ainda se aproximar das senhoras, né, que estavam doentes, certamente merecedoras desse socorro todo, né? E ela conseguiu aplicar raios curativos. A gente não sabe exatamente quais foram os procedimentos dela, mas ela, né, em suma, ela conseguiu realmente enviar as energias curativas para as senhoras, né? Várias vezes, olha só, várias vezes ela deixou o recinto e aí ele voltou, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhes senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. Você veja que falta de disciplina, né? Que falta de condição da Assembleia, né? Quer dizer, os espíritos tinham um trabalho danado, porque várias vezes ela, né, acoplada ao médium, fora do corpo, né, com aquele roupão ectoplásmico, várias vezes ela foi para a sala e teve que voltar lá para a cabine onde estava o corpo do médium lá prostrado, né? Certamente para refazer a estrutura ectoplásmica, por quê? Porque ela se ressentia das energias da Assembleia, né? Olha que coisa, né? Agora você imagina uma reunião pública, de palestra e passe, né? Lógico que hoje as pessoas têm mais informações, né? Às vezes as pessoas já vão para a casa espírita já após anos de leitura dos livros espíritas, ou então participando de estudos virtuais, né? Então muitas pessoas já vão para as casas espíritas já conhecedoras de algumas particularidades, né? Mas nem sempre a plateia consegue manter aquela atitude mental, né? Também, né? Aquela atitude disciplinada, positiva, né? Então não é fácil. Quem está fazendo palestra geralmente sente o impacto vibratório das assembleias espíritas, né? Das casas espíritas. Ao mesmo tempo que sente a ajuda espiritual,
o ambiente ali, ao mesmo tempo sente, dependendo da sensibilidade do palestrante, ele sente as emissões mentais, vibratórias dos encarnados. Além de sentir, é claro, a própria energia dos desencarnados, né? Às vezes a gente percebe que pessoas novas que chegam à casa espírita, às vezes uma família diferente que venha, você percebe já uma desestabilização no ambiente, né? Por quê? Porque às vezes vem uma família, mas junto com a família vem um monte de espírito junto, né? Necessitados que estão indo justamente para buscar ajuda, mas levam a sua necessidade junto para a casa espírita, obviamente, né? E às vezes você tem muita gente diferente num único dia, o ambiente pesa bastante. Muita gente nova, né? Num único dia, o ambiente pesa bastante, né? Que são pessoas que às vezes não estão muito acostumadas a assistir palestra, a ficar ali uma meia hora, uma hora esperando, aí a pessoa fica impaciente, já começa a pensar coisas, né? Já começa a criticar esse ou aquele aspecto da reunião ou do palestrante. E não é fácil, pessoal, né? Não é fácil. Eu estou falando isso por quê? Porque em todo lugar nós estamos pensando, até mesmo aqui. No ambiente virtual, eu sinto bastante. Dependendo de como é que está a condição do público que está assistindo aqui, eu sinto bastante. Eu percebo a questão vibratória de vocês participando, né? Ouvindo e tal, eu sinto. Né? E faz bastante tempo que a gente faz esse trabalho, né? Esse ano está fazendo 14 anos, né? Mas é uma coisa que eu já tive várias comprovações assim de sentir mesmo as dificuldades das pessoas, né? Então, por isso que a gente pede, né, para as pessoas, seja na casa espírita, seja aqui, né, que quem adentre o estudo conosco, que adentre assim em prece, adentre com pensamento positivo, adentre, né, com pensamento voltado ao alto, pelo menos quem estiver melhor, para ajudar sempre na sustentação do ambiente, né? Às vezes, quando o ambiente não está bom, eu sinto dificuldades até de concatenar as ideias. Seja na casa espírita, seja no ambiente virtual. Às vezes que vocês começaram a perceber que eu estou com algumas falhas assim no meu pensamento, né? Enquanto eu estou falando, assim, estou tendo algumas interrupções, é porque eu estou sentindo dificuldade de concatenar as ideias. E não é por uma questão de falta de estudo, é por uma questão da gente sentir, às vezes, o impacto vibratório, entendeu? Eu já estou acostumado com isso, né? Mas mesmo assim a gente sente, às vezes, sabe? Por isso que é importante. Esse é um trabalho coletivo, qualquer trabalho público, é um trabalho coletivo, é uma produção coletiva, em que todos nós nos ajudamos, entendeu? Eu tento ajudar aqui trazendo reflexões, vocês tentam ajudar, me envolvendo também em boas energias, a espiritualidade nos ajuda, a gente tenta ajudar os espíritos necessitados que também estão participando conosco, né? Vocês percebem a importância, né? E cada um também, ao final da reunião, nós tiramos conforme o que a gente tenha contribuído, né? Quer dizer, quanto a gente soma as energias, a gente soma desse bolo de energias boas, né? Depois nós tiramos uma parte também que fica conosco, né? Em forma de bem-estar, em forma de alegria, em forma de saúde, de paz, né? E aqui, como a gente está vendo na reunião de materialização, não é diferente também, né? Não é diferente também. E aqui a gente está vendo uma assembleia bem descuidada, né? Causando dificuldades para os trabalhos, né? Os espíritos com toda a paciência, né? Os espíritos com todo, né? Aquele trabalho silencioso, mal imagina os encarnados, nem de longe imagina a trabalheira que está dando para os espíritos amigos, né? E para produzir não a materialização propriamente, porque essa não foi nem possível aqui no livro que a gente está lendo, né?
Mas até para fazer aquele socorro às duas senhoras, eles estão tendo dificuldade, né? Assim é também numa reunião mediúnica, né? Que precisa também da participação de todos, né? A Maria Elisa colocou: a força do pensamento é poderosa, a sintonia é tudo, né? Exatamente. Isso mesmo. A Cláudia Cardoso colocou: na espiritualidade, como os animais são vistos? Como animais, Cláudia, tá? André Luiz mesmo cita no livro Nosso Lar a presença de animais lá em Nosso Lar. Ele observava aves, cães, né? Então, eles ajudam, né? Até mula, né? Os muares, né? Que ele chamou no livro, né? Para carregar peso, né? Nas regiões umbralinas, eles usam as mulas, né? Não sei, os jegue, não sei exatamente, né? Quais são, que tipo que é lá, mas eles têm animais, sim, né? Até porque os animais, eles estão em evolução também, né? Nós já passamos pelas fases animais, né? No processo filogenético, na evolução filogenética, nós passamos pela fase animal, tá? Nós evoluímos, né? Segundo o que nos explica André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, né? O Emmanuel também fala a respeito de evolução a caminho da luz, tá? Então, todos nós já passamos pela fase animal e os animais reencarnam, né? Eles vão morrendo, passam um tempo também no plano espiritual, depois eles voltam, passam um tempo lá, voltam. É como a gente evoluiu ao longo de milhares e milhares, milhões de anos, na verdade, né? Ok? Então vamos lá. Fim do trabalho medicamentoso, um espírito tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos e afastou-se para trazer daí a instantes algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados, no intuito de sossegar-lhes a mente excitadiça. Olha que interessante isso aqui. Vai ter alguns fenômenos aqui que não propriamente a materialização do espírito, né? Como todos esperavam, aparecer uma pessoa, né? Materializada, um espírito, mas alguns fenômenos serão possíveis. O que que aconteceu? Depois que eles trabalharam para ajudar senhoras que estavam doentes, daqueles da equipe, né? Um dos espíritos amigos ali, ele pegou um pouquinho do ectoplasma, né, da porção das forças materializantes do médium, ou seja, o ectoplasma, né? Então ele pegou um pouquinho de ectoplasma sobre as mãos, o espírito, né? E afastou-se e saiu. Para trazer daí a instantes algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados. Mas peraí, essas flores são flores espirituais ou flores materiais? São flores materiais. Entendeu? Então, olha o que, que o espírito fez. Ele pegou um pouquinho do ectoplasma do médium e saiu, foi para fora lá do ambiente onde eles estavam. Ele colheu flores. Mas como é que o espírito pode colher flores? Porque ele estava usando a energia intermediária que é o ectoplasma. Entendeu? Então, o espírito, utilizando essa força intermediária que é o ectoplasma, por exemplo, aqui você tem a mão do espírito, tá? Você tem a mão do espírito. Isso aqui é a mão espiritual, vamos pensar, tá? Aí ele pega um pouquinho de ectoplasma e passa na mão dele. Aí ele vai e consegue interagir com a matéria. Então ele consegue colher uma flor. E mais do que isso, ele consegue trazer a flor para o recinto onde eles estavam. Aí é um fenômeno que a gente chama de fenômeno de transporte. Quando você traz um objeto de fora para dentro de um recinto, faz ele aparecer ali, os espíritos fazem isso, é um fenômeno de transporte, que é um fenômeno físico, tá?
Assim como desaparecer. Você pode ter um objeto dentro do recinto e durante a reunião lá ele desaparece. Também é um fenômeno de transporte. Tá? Certo? Alguma dúvida, pessoal? Então o Espírito trouxe algumas flores, né, que foram distribuídas com os irmãos encarnados, né, para acalmar a mente deles, porque eles queriam ver alguma coisa e tal, e a bondade dos Espíritos amigos fez essa gentileza, né? Certo? Por que que nós conseguimos movimentar o nosso corpo? Como é que o espírito é algo a princípio imponderável, né? Pensamento, sentimento, é inteligência, né? Mesmo que eu tenha o perispírito, vamos dizer assim, mas eu posso ter um espírito com o perispírito aqui do meu lado e ele não interagir comigo no nível físico, tá? Então tá o espírito e o perispírito aqui, mas ele não interage comigo no nível físico. Então ele precisa da energia ectoplásmica para interagir comigo, eu sentir fisicamente, tá? Como é que eu faço para eu, espírito, movimentar o meu corpo? Eu uso o ectoplasma, que nós produzimos ectoplasma. Nós nos ligamos ao nosso corpo físico através da energia vital que é o ectoplasma, que permite justamente nós, espíritos, movimentarmos a matéria ou animarmos a matéria, como a gente vê no Livro dos Espíritos. Esse fluido magnético que é, ao mesmo tempo, a energia vital, fluido elétrico animalizado, né? Como também foi chamado no Livro dos Espíritos, é essa energia intermediária, justamente. Ela permite nós, espíritos, utilizarmos nosso corpo. Levantarmos o braço, nos movermos. Se não fosse essa energia intermediária, nós, espíritos, não conseguiríamos mover o nosso corpo. Entendeu? Certo, pessoal? Eu costumo brincar assim que nós somos o primeiro espírito a incorporar no nosso corpo. Tem gente que fala assim, ai, que medo de incorporação. Nós somos o espírito que está incorporado no nosso corpo. Usando a energia mediúnica que é o ectoplasma. Certo? Nós somos o primeiro, nós já estamos incorporando no nosso próprio corpo aqui. Tá bom, pessoal? Então não precisa ter medo. Ok. Então vamos lá. O assistente explicou. É o transporte comum, né? Que eu falei que é o fenômeno de transporte, né? É o transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas, né? O ectoplasma, né? Quer dizer, com um pouquinho de ectoplasma você consegue fazer um fenômeno de transporte. Tem gente que confunde, né? Fala assim, eu sou médium de transporte, porque eu pego os espíritos e eu levo para o centro. Né? Esse não é, a gente entende o que a pessoa quer dizer, né? É mediunidade sim, tá? Mas não é o que a gente chama de mediunidade de transporte, tá? É que ela pensa assim, eu estou transportando o espírito para o centro, então eu sou médium de transporte, mas não é, tá? Não é desse jeito. Aqui a mediunidade de transporte é essa mediunidade física, de efeitos físicos, né? De aparecer ou desaparecer objetos, né? Do ambiente, né? Provocado pelos espíritos, tá? Ok? Então é o fenômeno de transporte, ele está dizendo aqui, né? Esse de aparecer as flores ali no ambiente. Nosso amigo apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós. Tá vendo aqui bem explicadinho? Quer dizer que ele pegou um pouquinho de ectoplasma, fez algumas cristalizações do ectoplasma no polegar e no indicador, que ele poderia fazer a pinça, né, para colher as flores e trazer, né, fazendo essa pinça, né, trazer das flores. E, inclusive, o interessante disso é que
o objeto, no caso, objeto envolto, objeto que tem esse contato com o ectoplasma dessa forma, ele vai atravessar objetos sólidos, ele vai atravessar a parede. É uma coisa extraordinária, né? É uma coisa para o futuro que vai permitir fenômenos, vai permitir coisas absolutamente extraordinárias. Mas um pouquinho do ectoplasma, como a gente viu, utilizada pelos espíritos, consegue fazer um objeto atravessar a parede, vir de fora, né? E aparecer no ambiente simplesmente. Entendeu? É uma coisa realmente extraordinária. Tá? Tem muitos ilusionistas fazendo esse tipo de coisa, pessoal, só que não são ilusionistas, né? Por quê? Porque esses fenômenos são possíveis e são estudados. O Friedrich Zollner, por exemplo, que era um físico alemão, em Leipzig, né? na Alemanha, ele estudou, ele fez um livro a respeito disso. Isso no século XIX, né? Ele fez um livro, escreveu um livro a respeito de fenômenos de transporte. Ele foi o que mais estudou fenômenos de transporte, né? E a gente vê ilusionistas, né? Ilusionista, e faz aquelas coisas na rua mesmo, muito espontâneas, assim. Fenômenos extraordinários, assim. A grande parte deles é fenômenos de transporte. De aparecer, de sumir objetos, Aí tem vários fenômenos, né? Psicocinesia, aquecimento dos objetos, né? Tem um monte de fenômenos que o pessoal tem feito. Alterações até na molécula, alterações moleculares dos objetos. É impressionante, né? Só que assim como na época do surgimento do Espiritismo, essas coisas estão acontecendo em várias partes do planeta e as pessoas estão levando tudo na brincadeira, né? Ilusionista e tal, tudo na brincadeira. Do mesmo jeito que na época de Kardec, as mesas começavam a levantar e o pessoal brincando também, que legal, tal, né? Não percebendo que estavam se deparando com fenômenos extraordinários, né? Alguns grupos começaram a estudar, começaram a perceber, pô, isso aqui não é uma coisa simples não, isso aqui tem uma inteligência por detrás, é um fenômeno que merece ser estudado, né? Allan Kardec foi um deles que acabou se detendo nesse estudo, né? E aí surgiu o Espiritismo, né? Então, às vezes tem coisas maravilhosas acontecendo ao nosso redor e a gente não está vendo, né? A gente não está dando importância. Tem espíritos vindos de outros ambientes, a gente vê isso na obra do Divaldo, né? O Divaldo falando, tem espíritos que estão vindo de fora, estão mudando a biologia nossa, estão mudando a constituição biológica nossa, genética. Por consequência, está mudando a nossa capacidade fluídica. O nosso ectoplasma está mudando. Por isso que tem alguns seres fazendo coisas incríveis por aí no mundo inteiro, porque eles têm uma condição fluídica diferente. Se a gente está vendo aqui que o espírito, com um pouquinho de ectoplasma na ponta dos dedos, ele consegue trazer um objeto ou tirar um objeto do ambiente aqui, né? Um ambiente fechado aqui ele consegue fazer. Imagina o que não é possível com você sabendo utilizar esses fluidos, né, no futuro, né? Só que é um futuro que já é presente, né? Porque tem várias pessoas que a gente está vendo que tem feito esses fenômenos, né? Só que para não levarem para o campo religioso, até para que o fanatismo não crie problemas, né? O pessoal trata como ilusionismo, né? É mais fácil, né? É mais fácil, né? O pessoal não leva para o campo do campo religioso, né? E aí fica naquele âmbito ali da ilusão, né? Então permite às pessoas uma certa liberdade maior, né? Vamos dizer assim, né? A Fábia Machado perguntou aqui, né? Pessoas que frequentam a nossa casa podem trazer obsessores com elas e estes querendo ficar em nossa casa?
Isso depende da nossa vibração. Fábia, pode acontecer sim. Você receber visitas e, junto com as visitas materiais, você acabar tendo espíritos juntos com elas e que acaba até ficando no ambiente, tá? Se acomodando no ambiente ali e gerando até algumas dificuldades, né? Por exemplo, a Teresa de Brito, ela no livro Vereda Familiar, que é um livro que eu gosto muito, um livro do Raul Teixeira, O Espírito Teresa de Brito, né? Vereda Familiar. Ela aconselha, tem um capítulo que chama Festas no Lar, por exemplo. Então ela fala assim, olha, o cuidado que nós devemos ter as pessoas que a gente põe para dentro de casa. Né? E junto com o cuidado das pessoas que a gente põe para dentro de casa, o cuidado com que elas levam para nossa casa. Às vezes a pessoa gosta muito de fazer festas, né? E abre o ambiente da sua casa, né? Para sabe lá Deus o que vai vir com as pessoas para as festas dentro de casa, né? Às vezes pessoas desconhecidas até, né? Materialmente e espiritualmente, né? Acaba enchendo de gente. Você entende? Aqui eu estou citando uma questão da Teresa de Brito, né? Só para você ter uma ideia, né? Às vezes ela até fala, ela questiona, né? Olha, se você entende o problema, a questão de não beber, por exemplo, dentro de casa, por que você vai permitir que pessoas tragam bebida para sua casa? Por que você vai permitir que pessoas tragam drogas para sua casa? Você entende? Aqui é só um exemplo que eu estou dando do livro lá, né? Eu sei que não tem a ver com. Mas vocês percebem, pessoal? Às vezes as pessoas estão incautas demais. Estão abrindo o ambiente do próprio lar, né? Totalmente de uma forma descuidada. Só que quem vai ficar depois com as entidades viciosas, entidades galhofeiras, né? Quem vai ficar com essas entidades somos nós depois. Ah, Alexandre, mas eu faço evangelho no lar, eu faço evangelho no lar. Tá, faz evangelho no lar de um lado. E do outro lado, toda semana tem lá uma festa e chama aquela multidão para festa, né? Quer dizer, o que você faz de um lado, você desfaz do outro. Aí depois o que acontece? É criança ficando doente toda hora, é o casal brigando toda hora, né? É um ambiente que acaba se desestruturando. E as pessoas não sabem por quê. Mas estão lá, toda hora é festa, toda hora é bebida, toda hora é, né? É gente estranha dentro de casa, é aquele entra e sai material e entra e sai espiritual, sem nenhuma barreira vibratória, né? Então, é por isso, Fábio, que a gente precisa tomar bastante cuidado, viu? Não é que a gente vai ficar neurótico com isso, né? Não pode entrar ninguém dentro de casa, né? Nós temos que ter bom senso, equilíbrio, nossa família, os conhecidos. É lógico, todos nós vamos receber visitas e tal. E até para ajudar certas pessoas que estão precisando, às vezes elas vão para casa, numa visita casual, numa coisa assim, mas às vezes com grande sentido espiritual, porque amigos delas estavam querendo ajudá-las. Então às vezes leva para nossa casa, e às vezes quando a gente é médium, a gente percebe que a pessoa não estava bem, mas aí a gente vai para a reunião mediúnica, ajuda aquele espírito, né? E aquela visita que foi em casa melhora. Então tem todo um trabalho de caridade, um trabalho de fraternidade, né? Nesses contatos fraternais que a gente tem e tal. Mas é preciso prudência, né? Os nossos lares estão muito abertos, né? A gente precisa ter um pouco mais de respeito com o nosso ambiente familiar, né? Nós temos que ter respeito, cultivar bons hábitos, manter o evangelho. Isso tudo vai realmente fortalecendo o ambiente, né? Isso vai protegendo, mas também não protege de tudo se nós, por outro lado, vulgarizarmos, né, a entrada de qualquer pessoa de qualquer forma, né? Ok.
Obrigado, Isadir. Um abraço. É, a Luciana Galoni colocou, tem palestrantes que falam que nós não evoluímos dessas fases, né? Mineral, vegetal, animal, tal, né? Que nós viemos de outros planetas, né? Mas aí, se você for pensar que nós viemos de outros planetas, nós fizemos isso em outros planetas, entendeu? Então ninguém vai surgir, Luciana, do nada. Senão a gente vai cair naquela visão bíblica reducionista, aquela visão é, criacionista, né? Aquela visão criacionista. E Deus fez o homem do barro da terra. Então, aparece do barro, vai aparecendo um homem, aí das costelas do homem fez a mulher, aí vai saindo das costelas do homem a mulher. E nós sabemos que isso tudo é simbólico, né? Tem muito simbolismo no Antigo Testamento, né? Nós sabemos que não é exatamente assim, a não ser através de símbolos, né? Mas que não foi assim nessa literalidade, tá? O Espiritismo, ele traz uma visão bastante racional, bastante profunda sobre a evolução, justamente fazendo um meio termo entre um criacionismo e um evolucionismo. Não com a ingenuidade, né, de um criacionismo, mas também não com o materialismo, né, do evolucionismo de Darwin, mas com uma visão muito profunda em que nós fomos evoluindo espiritualmente e materialmente, porque nós fomos reencarnando, né? Isso está muito bem explicado no livro Evolução em Dois Mundos, tá? Então eu sugiro a vocês que dão uma olhadinha, tem em formato virtual, Evolução em Dois Mundos, tá? Do André Luiz. Isso aí está bem explicado, desde o comecinho ele vai, fase por fase, ele vai explicando como teria sido a evolução filogenética, né? A evolução através das espécies e tal. Ok? Certo? Vamos lá, né? Vamos mais um pouquinho. Então a gente estava vendo aqui que ele foi trazer as flores, aí trouxe as flores, né? Para os encarnados. Hilário observou a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessou a matéria densa. Aí, tá vendo? Né? O Hilário ficou espantado, né? Que ele viu a facilidade com que as flores atravessaram a matéria densa. Porque o espírito, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Agora imagina no futuro quando nós tivermos mais condição fluídica de nós nos deslocarmos de um lugar para outro. Imagina o que nós podemos fazer de futuro, né? Tem muitas coisas que podem acontecer, né? Às vezes acontece de objetos sumirem, você jura de pé junto, eu deixei o objeto aqui. Isso quando não é um problema de memória, né? Porque às vezes tem problema de memória também. Mas às vezes não é problema de memória, porque esse fenômeno pode acontecer. E às vezes os espíritos infelizes, brincalhões, obsessores, né, levianos, eles fazem isso. Às vezes na hora que você está com mais pressa, na hora que você... Aquilo que vai dar problema se você não... Né, eles somem com molho de chave. Às vezes eles tornam apenas aquele objeto invisível, momentaneamente. Eles envolvem no ectoplasma e você não vê. É como se estivesse coberto com um manto de invisibilidade, vamos dizer assim. Você simplesmente olha e não vê. Às vezes o objeto nem saiu, mas ele só está invisível ali. Quem que não ocorreu isso já, né? Eu tenho certeza que vocês, uns e outros, aí já aconteceu. Né? De falar, eu deixei a coisa aqui, eu não tirei daqui, de repente sumiu a coisa. Aí você fica procurando que nem doido. Depois você vai procurar, tá lá naquele mesmo lugar. Ou às vezes acha em outro lugar, mas que você não colocou, que ninguém mexeu. Né? Eu já vi várias histórias nesse sentido, já vivi certas histórias com relação a isso também. Saiu de novo aqui. Vocês entendem, pessoal? Então, aqui o problema de contato aqui tá
Então acontece isso mesmo, isso é real, tá, pessoal? Isso é real, isso não é história fantasiosa, não. Isso é coisa real, tá? Isso realmente acontece, certo? A melhor coisa é parar, fazer uma prece, que o ambiente não tá bom, você tá tenso, tá nervoso, tá apressado, tá, mas às vezes tem que parar, fazer uma prece, pedir ajuda nos bons espíritos. Tá? Às vezes você vai lá e acha o negócio, até com uma certa facilidade, né? Aí o pessoal vai falar assim, pede pra São Longuinho. Ajuda se você eleva o pensamento, mesmo que seja para São Longuinho, né? Vai ajudar, porque só o fato de fazer uma prece já vai ajudar, né? Tem essas crenças populares, né? Que a gente às vezes ouve, né? Aulus lembrou-lhe que também as flores transpuseram o tapume de alvenaria, quer dizer, né? Eles transpuseram as paredes ali, né? As flores, né? Penetrando o recinto graças ao concurso de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato. Né? Quer dizer, houve um trabalho também, no caso das flores, né? desse recurso aí de desmaterializar e materializar. É interessante, né? Tem pessoas que falam que não seria propriamente uma desmaterialização, materialização. Não sei se foi exatamente isso que o espírito aqui quis dizer, tá? Propriamente de uma desagregação e agregação. Alguns teóricos falam que isso demandaria uma energia muito grande. O próprio Hernani Guimarães Andrade, que é um estudioso de André Luiz, que já faleceu, ele falava que para fazer esse processo de desagregação, agregação, isso aí exigiria a energia de uma usina, né? Então ele fala que seria mais assim esse processo, seria passar através de uma outra dimensão, né? O ectoplasma ele seria o elemento que proporcionaria essa passagem. Eu não sei se é isso que os espíritos estão chamando de desmaterialização, materialização, essa passagem, né? Então fica aí uma coisa para a gente pesquisar, né? Então, aqui dá a impressão de desmaterializar mesmo e reconstituí-los, né? Partícula a partícula, né? Essa dá impressão nisso aqui, né? Mas não sei se é exatamente assim, tá? Então, no futuro a gente vai saber melhor. O assistente informou que, caso houvesse utilidade, um objeto poderia ser removido da sala de sessões para o exterior, com a mesma facilidade. Assim como trouxeram as flores, algum objeto poderia ser retirado, né? Aí vamos ver a explicação que ele dá. As cidadelas atômicas, ou seja, os átomos, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. Tá? Então, olha só, pessoal. O que ele está querendo dizer? Que os átomos que compõem os objetos aqui no plano material não são, nós sabemos disso hoje, através do estudo, né, justamente dos átomos, da física e tal, nós sabemos que há mais espaços entre as partículas dentro de um átomo, os elétrons, né, diante do núcleo do átomo, tem mais espaço do que a distância daqui para o Sol, daqui para os outros planetas. Né? Ou seja, né, os átomos que compõem a matéria, a maior parte é espaço vazio. A gente tem impressão de solidez. A gente tem impressão de solidez dos objetos, né? Mas é ilusão. É ilusão. O que nós temos são partículas girando numa velocidade muito alta que nos dá a impressão de solidez. Né? Mas em toda a matéria que nos compõe, toda ela,
há mais espaços vazios do que propriamente massa, né? Do que propriamente inércia. É que aí as partículas estão girando numa velocidade muito grande que nos dá a impressão de estabilidade, né? Uma impressão de dureza, impressão de solidez, tá? Então ele está explicando que o que a gente chama de matéria, na verdade, são átomos que não são propriamente maciços, né? Eles são cheios de espaços vazios, tá? Qual acontece em nossa própria esfera de ação, quer dizer, no plano espiritual também. As partículas que compõem os objetos do plano espiritual, que compõem o corpo espiritual. Você sabia que o corpo espiritual também é feito de partículas? É feito de átomos espirituais. O Hernani Guimarães Andrade chamou de psiátomos, né? Formam células espirituais, formam células, órgãos, tecidos perispirituais, tá? Tanto que o nosso perispírito, quando nós vamos reencarnar, a nossa ligação do nosso corpo perispiritual vai se ligando à célula ovo fecundada, né? Ao zigoto, tá? Vai se ligando célula a célula, molécula a molécula, átomo a átomo. Os átomos do corpo perispiritual com os átomos do corpo que está se formando. As moléculas do corpo perispiritual com as moléculas do corpo que está se formando. As células do corpo espiritual com as células do corpo material. Tá? Esse é o processo de encarnação. É molécula a molécula, célula a célula. Tá? E aí você tem a representação dos órgãos do nosso perispírito, você tem a representação no corpo físico. Por quê? Porque nós moldamos célula a célula aqueles órgãos do corpo físico. Tá? Certo, pessoal? Então, o espaço persiste em todas as formações, os espaços vazios, né, está dizendo. O espaço persiste em todas as formações e através dele os elementos se interpenetram. Então, de alguma forma, né, é como se o ectoplasma ele ajudasse para que os espaços entre a matéria, né, vamos ver se eu consigo usar as mãos aqui. O espaço entre a matéria, né? É como se o ectoplasma ajudasse para que a flor conseguisse ter espaços interatômicos, né? Conseguisse atravessar os espaços interatômicos da parede, por exemplo, né? Da parede, atravessar a parede, tá? E assim por diante, né? Tá? Então, o ectoplasma ele ajudaria nesse sentido, né? Pelo que dá a entender. Tá? Através dos espaços vazios que existem na própria matéria, né? Em seguida, o médium foi religado ao corpo carnal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Certo. Em seguida, o médium foi religado ao corpo carnal. Tá? Então ele voltou para o corpo dele. O rapaz chegou a esfregar o rosto estremunhado. Contudo, sob a atuação de passes calmantes, arrojou-se de novo à hipnose profunda. Né? Quer dizer, ele voltou para o corpo, chegou até esfregar o rosto, mas aí os espíritos voltaram a aplicar passe nele e ele entrou de novo em hipnose profunda, né? E forças ectoplásmicas recomeçaram então a surgir das narinas e dos ouvidos, revitalizadas e abundantes. Olha que interessante, né? Isso é muito importante isso. É como se eles quisessem usar um pouco mais de ectoplasma dele. O que eles fizeram? Fizeram ele voltar para o corpo e aí aplicaram passes de novo nele. É como se ele voltasse para o corpo para conseguir esterilizar mais ectoplasma do organismo dele. Então eles voltaram a aplicar passes nele, ele se desligou de novo do corpo e começou
a exteriorizar ectoplasma de novo. Isso demonstra bem como uma coisa está associada à outra, né? Como que o desligamento do corpo e a esterilização do ectoplasma, como que ocorrem uma certa simultaneidade aí, né? Tá? Eles precisavam de mais ectoplasma, né? Então vamos lá. Nesse momento, alguns espíritos passaram a outro compartimento, onde grande balde, deve ser a cozinha, onde grande balde de parafina fervente sobre pequeno fogão elétrico requisitou-lhes a atenção. Então, devia ser a cozinha, né? Tinha lá um grande fogão, um pequeno fogão elétrico e um grande balde de parafina fervente em cima do fogão. Já tinham deixado lá a parafina lá, né? Fervente. Uma entidade cobriu a sua mão, a sua destra, a mão direita, com a pasta dúctil que manava fartamente do médium. O que é essa pasta dúctil? É o ectoplasma, tá? Então, ele pegou, uma das entidades ali, pegou a mão direita e pegou o ectoplasma que jorrava do médium, né? Que se exteriorizava do médium, fartamente, né? Quer dizer, abundantemente, e materializou a mão com perfeição, né? Como é que ele deve ter feito? Ele deve ter pego a mão dele e começou a cobrir com ectoplasma, tá? Para fazer uma mão ectoplásmica, né? E o que ele fez? Ele mergulhou a mão na parafina superaquecida. O balde que estava lá com a parafina aquecida, né? Deixando aos componentes da reunião o primoroso molde da mão, né? Como lembrança. Quer dizer, a mão, a forma da mão era do espírito, né? Como é que ele conseguiu deixar aquela forma na parafina? É porque o ectoplasma, ele permitia que houvesse uma interação com a matéria. Então aquela parafina realmente ela tomou a forma da mão do espírito. E aí o espírito tirando a mão ficou o molde ali, tá? Ok, pessoal? Interessante, né? Deve ser legal ver isso ao vivo, né? E para terminar, pessoal, tem aqui o último parágrafo, né? Outra entidade modelou 3 flores, imergindo-as também no vaso. Quer dizer, pelo jeito, ele pegou o ectoplasma e ele modelou como se fossem flores, né? Fez mentalmente ali, ele deu forma ao ectoplasma como 3 flores, né? E o que ele fez? Ele imergiu também no vaso, né? Para depois ficarem como doce recordação daquela noite. Então ficaria as flores também em parafina, que seria difícil, né, de fazer isso assim materialmente, né? Seria difícil fazer um molde desse em parafina fervente. Do nada seria fazer isso, né? Então, só que com essa mão ectoplásmica ou com as flores ectoplásmicas ali é possível, porque depois você tira, você não estraga aquele molde, né? Então ficava ali como uma comprovação de que os espíritos estiveram ali, do fenômeno da imortalidade, da presença deles, tal, né? Fica como uma comprovação, né? Na sequência, entidades amigas da casa trouxeram do exterior diversas conchas marinhas. Quer dizer, trouxeram até concha, né? Conchas marinhas, também fenômeno de transporte aqui, né? Em que se viam delicados perfumes que se volatilizaram no recinto em vagas deliciosas. Isso deve ser uma percepção mais espiritual do que material, né? Os espíritos geralmente falam, né, do ambiente na orla marinha, né, na orla marítima, as conchas, eles falam dos perfumes delicados que emanam, né, ali da beira-mar, ali, das conchas e tal. Materialmente, a gente tem aquele cheirinho de mar, aquela coisa que é gostoso, né?
Só que eu acho que espiritualmente é mais interessante ainda o cheiro que desprende as conchas, tal. Pelo que o André Luiz fala, deve ser algo assim mais interessante, né? Um perfume diferente assim, tá? E aí a sessão chegou ao fim, né? E nós chegamos ao fim também do nosso nosso estudo. Foi meio corrido, mas deu tempo. Ok. Vamos ver o que vocês colocaram aqui. Ok, eu acho que nenhuma dúvida, né? Eu acho que ficou bem explicado, né, pessoal? Então tá bom. É, Luciana colocou, Alexandre, isso parece que acontece comigo, é verdade. De sumir coisa, aparecer, né, Luciana? É, então, comigo já aconteceu também. Às vezes dá umas confusão, né? Principalmente quando a gente fica nervoso, não tá achando. Às vezes a gente esqueceu mesmo, né? Mas tem ocasiões que realmente eles brincam conosco para criar confusão mesmo. Às vezes antes de uma reunião mediúnica, o André Luiz até chama a atenção da gente, né? No dia de reunião mediúnica, às vezes é uma chave que some, né? Por quê? Porque são coisas às vezes até para causar mesmo transtorno, né? Chave do carro, você não acha mais a chave do carro. Acontece, né? Ok, pessoal, vamos finalizar então, já estamos na hora, né? Vamos então unir novamente os pensamentos e agradecer a oportunidade bendita do estudo e o auxílio da espiritualidade que está derramando sobre nós energias muito delicadas, energias muito salutares, que ao serem absorvidas pelos nossos perispíritos, se traduzem em forma de saúde, de equilíbrio, de bem-estar, não somente para nós, mas para toda a nossa família e para todo o nosso ambiente. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa noite de estudos e que possamos permanecer juntos em pensamento, também durante a noite, realizando obras úteis, produtivas e saudáveis. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado, tá? Pela participação, pelo carinho de sempre. Um abração, tá? Quinta-feira a gente está de volta aí. Fiquem com Deus. Até mais.